boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro quadro do podcast. Olha, já era um mistério, né? Já era um mistério, mas o nome do podcast vai ser Além do Espelho. E por que Além do Espelho? Nós temos o pequeno, grande costume de olhar para as pessoas apenas pela aparência delas e nunca a sua história. Nós, como seres humanos, temos a capacidade cruel de julgar um ao outro, né? Simplesmente pela aparência, sem conhecer a sua história. E neste quadro de hoje eu quero apresentar para vocês o Pedro Mendes, que é casado há 15 anos, tem 3 filhos, cristão e tem um testemunho de vida incrível. Nós vamos aqui um bate-papo, uma conversa dessa pequena, grande trajetória que te fez chegar até aqui. E já quero te agradecer já de início, quando eu fiz a proposta, né? Vamos gravar um podcast? Já mandou mensagem, eu quero contar o meu testemunho. E contar o testemunho que o Pedro quer contar aqui hoje não é para muitos. Poucos têm a coragem de contar a história dele. Então, se você não segue o meu canal, já clica em seguir agora, já começa a seguir agora, já ativa o sininho para os próximos vídeos que virão, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua história. Então, Pedro, como que foi para você hoje? Como que você decidiu contar a sua história? Eu decidi contar a minha história porque eu estou muito tempo calado, né? E como você falou no começo do quadro, a gente sempre é julgado pelas aparências, né? Sem a pessoa conhecer o que a gente passou, né? E decidi contar porque está muito tempo guardado e eu creio que vai ajudar outras pessoas, né? Esse é o intuito, esse é o propósito, né? Eu espero que Deus, através desse testemunho, que ajude outras pessoas a sair, né? Do quadro em que se encontra, que às vezes a tristeza, a depressão, uma angústia, né? Eu não sei o que você sente, né? Eu sentia tudo isso. E é uma forma de você se aliviar, né? Você falar. Me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória até chegar aqui. O que você diria sobre o Pedro? Eu diria que o Pedro... Até 2017 eu não gostava do Pedro que eu era. O que eu poderia dizer do Pedro? O Pedro era uma pessoa arrogante, orgulhosa, mentirosa, né? E eu não sei que palavra mais falar, assim, as pessoas se aproximavam de mim porque precisavam de mim, né? Não porque eu era uma boa pessoa, por amizade, isso, aquilo, outro, mas se aproximavam pelo fato de eu poder ajudá-las. Você Seja tinha no algo para oferecer, seja no trabalho, ou seja na escola. Sempre eu tinha que ter algo para oferecer para as pessoas se aproximarem de mim. Inclusive uma vez uma patroa minha falou para mim assim: Pedro, você é muito bom de serviço. Eu queria muito lhe demitir, mas eu não posso. E aqui dali doeu ouvir, assim, porque ela falou verdade sobre mim a qual eu não via. Pelo seu serviço, ela estava te mantendo. Ela estava me mantendo, mas pelo caráter, pela pessoa, pelas atitudes que eu tinha no trabalho, não. O nome do quadro, né, que eu falei agora é Além do Espelho. Você falou que você era um pouco arrogante, né? Às vezes tratava não tão bem as pessoas, né? Não. A arrogância não tratava bem as pessoas. O Além do Espelho, ele significa além do que as pessoas vê. As pessoas viam você uma pessoa como arrogante, como ignorante, mas como que você se via? Quem era você de verdade, além dessa arrogância? O que você estava escondendo? Qual era o sentimento que estava ali atrás? Porque toda arrogância, como psicanalista, toda arrogância é um sinal de defesa. A pessoa está se defendendo de algo. É uma autodefesa. De quem e o que você se defendia? Eu me defendia do mundo, das pessoas. Eu não permitia que as pessoas se aproximassem de mim, porque para mim iam me usar da forma que eu fui usado. E um dos meus vilões sempre foi o espelho. Eu não olhava para o espelho porque eu não gostava do que eu via. No meu interior, você via no espelho? eu via muita raiva. Eu via muita raiva. Era o que mais eu via.
Eu não conseguia me olhar do jeito que eu me olho hoje, me amando. Eu me via como uma pessoa triste, culpada, que ninguém gostava, porque eu carreguei uma culpa durante muitos anos, uma culpa que depois eu descobri que não era minha. Devolvi a culpa para quem tinha culpa, né? E aquilo me fez um bem muito grande. Então eu não gostava do Pedro que eu via. Eu era uma pessoa muito triste. Por fora eu sorria, mas por dentro eu sempre estava triste. Tava Sempre sempre faltava escondendo algo, algo. sempre escondendo algo. E o que te fez, assim, querer mudar? O que me fez querer mudar foi as pessoas ao meu redor. Quando eu vi que eu estava ofendendo pessoas que realmente me amavam. Pessoas que queriam estar perto de mim, mas eu não permitia. Isso me fez mudar. A autodefesa. As pessoas têm essa tendência. Toda pessoa, que você citou algo aí, que mentia. Toda pessoa, a pessoa conta mentira demais. Pode ter certeza que quando a pessoa conta uma mentira, é porque ela está escondendo alguma coisa. Ela está criando uma nova história para que a história real não venha à tona. É uma forma de defesa. Ela cria um mundo. A mentira é um mundo imaginário. E eu sempre fiz isso. Quando eu digo da mentira é isso. Eu sempre vivi no mundo em que eu queria ser, né? Eu contava e mostrava para as pessoas o Pedro que eu queria ser, não o Pedro que eu era, não o Pedro que eu passou pelas situações que passava. E você hoje pode dizer que você é o Pedro que você queria ser? Sou. Não completamente, mas estou me transformando, cuidando de Está mim. na trajetória. Estou na trajetória. A primeira parte em que eu estava na academia e eu pedindo a Deus a minha mudança, porque a gente sempre tem algo para mudar, né? E o Espírito Santo falou para mim assim, olha para o espelho. Me mandou olhar para onde eu nunca gostei de olhar. E eu olhei para o espelho e ele falou, você se ama? Porque eu tenho que aprender a amar o Pedro que eu sou. Eu quero mudar por mim, né? Hoje eu entendi que eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim. Ninguém vai cuidar de mim, eu tenho que cuidar. Exato. E tem um versículo na Bíblia que foi um dos mandamentos que Cristo deixou. Amai o próximo Como a ti mesmo. como a ti mesmo. Foi o que o Espírito Santo me deu esse versículo. Ela chega a me arrepiar. Se você... Hoje tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, passando por problemas emocionais e não se cuidam. Só que esse não se cuidar, ele está deixando os mandamentos que Cristo deixou de lado, sem perceber. Porque, por exemplo, se você não se ama, se você não consegue ter o auto-amor, o auto-cuidado com você, como que você vai amar o próximo? Exatamente. Foi exatamente o que veio na minha cabeça. Eu não tenho como amar ao próximo se eu não me amo. O primeiro tem que ser você. O primeiro a ser salvo tem que ser você. Você pode ter uma família, igual você tem uma esposa, 3 filhos. Se você não se salvar primeiro, você não é testemunho para os seus filhos, para sua esposa. Como que você vai salvar a sua casa? Não tem como. Não tem como. Agora, conta para nós o que aconteceu. Eu vou me atentar um pouco à mudança, né? Mas vou tentar contar assim. Eu pesquisei um pouco sobre o assunto porque eu achava que eu tinha sido abusado quando criança. Depois eu descobri que não, que foi um estupro, né? Pesquisando sobre abuso e estupro, então assim, eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, né? E eu fui estuprado não só por uma pessoa, por um homem, né? Esse estupro, essa violência eu sofri entre a minha infância, a minha adolescência, né? Então assim, foram muitos anos sofrendo aquela violência, sofrendo aquele abuso e calado, né? E se você me perguntar assim, Pedro, como foi a sua infância? Eu só me lembro da parte ruim. Eu não me lembro de brincar, eu não me lembro de correr, não me lembro das coisas boas, eu não me lembro. Eu sei que aconteceram porque minha mãe tirava fotos. Nós temos muitas fotos, né? Mas a única coisa que eu me lembro era de ser apontado, de sofrer. Hoje em dia falam bullying, né? Mas de sofrer aquilo ali calado, assim, você é gordo, baleia, tamborete de forró, seu viado, seu gay.
E eu cresci a minha vida toda escutando isso. E aquilo me corroía por dentro de uma forma, as pessoas tiravam como uma brincadeira e eu tinha que rir. Mas por dentro eu estava morrendo. É como dizer que o Né? nome, né? Você mostrava por fora algo que não existia, Algo que não existia. para esconder o que realmente estava acontecendo por trás. E esse relapso de memórias apenas ruim faz todo sentido. E o que a nossa memória guarda? Nós guardamos desde o ventre da nossa mãe. Tá tudo aqui. Tudo aqui. A gente só não lembra com tanta frequência, né? Porém, a nossa memória, ela guarda situações que foram mais fortes na infância. Então, se isso durou dos seus 5 anos de idade, até o que? Uns 12, 13 anos de idade. Acho que até os 16, 17. A sua infância toda foi perdida ali. Não pode ter tido momentos bons, momentos de alegria, que eu acredito, eu tenho certeza que tem, você mesmo já viu em fotos, teve. Mas pela dor ter sido a parte mais forte, ela que é predominante na sua mente. Eu sempre olhei para aquelas fotos e olhava, isso realmente aconteceu? A gente foi criado em um meio familiar. Eu fui criado em um lar desestruturado, eu posso dizer isso. Um lar cheio de violência, cheio de briga. Eu fui criado em um lar em que você não se sentia amado, não se sentia protegido. Eu me sentia amado pela minha mãe, mas foi um lar em que houve muita briga, muita violência. Assim, me lembro de cenas de meu pai e minha mãe querendo se matar, correndo um atrás do outro de faca. Minha mãe tentando derrubar uma porta para acertar meu pai com um machado, assim, de tanto apanhar, ela cansou e resolveu fazer algo, né? E aquilo, assim, eu acho que eu nunca tive coragem de contar a ela o que aconteceu pelos problemas que ela tinha. Ela já tinha problema demais, Ela né? já tinha problema demais, ia ser só mais um. E sempre diziam para mim que eu era o culpado. E eu carreguei isso durante muito tempo, como eu falei no início. Que foi eu que quis, foi eu que procurei. Né? Mas todo abusador, ele faz isso. Não tem exceção. Todo abusador, ele faz a criança se sentir culpada. E quando a criança se sente culpada, ela não consegue sair. Não consegue contar. Principalmente quando a casa tem discussões, tem brigas, já tem problemas demais, e você seria só mais um. Por isso que muitas vezes, como eu falei no começo, teve momentos felizes? Teve. Eu creio que teve. Mas se você me perguntar qual foi, Pedro? Não sei. Não sei dizer qual a parte na minha infância ou na minha adolescência que eu posso dizer assim, Daiane, eu fui feliz. Não, eu carregava uma infelicidade, uma culpa muito grande dentro de mim. Né? E isso chegou a fazer várias vezes eu tentar tirar a minha vida. Né? Ficava triste, ou me socava no trabalho, né, ou nos estudos. Né? Uma forma que eu achei de fugir de tudo isso foi estudando e trabalhando. Foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto e comecei a entender que tinha algo de errado comigo. Você começou a estudar por volta de quantos anos assim? Eu comecei a estudar por volta do ensino médio, eu comecei por volta dos 18, quando eu terminei. E o que te levou a essa busca? Porque ela foi a busca de um autoconhecimento, né? O que me levou a essa busca foi querer mudar, querer me conhecer. Querer saber o que estava dentro de mim, que eu sentia que tinha algo de errado, mas eu não sabia o que era. O porquê daquela tristeza, o porquê que eu queria tirar a minha vida, o porquê que eu queria beber, né? O porquê que eu queria sair, né? Porque eu saía na noite, não para beber, eu saía para que eu pudesse, com outras palavras, me prostituir. Porque faltava algo dentro de mim, eu achava que era sexo. Porque muitas vezes eu nem bebia. Só um dia que eu estava de moto e eu falei, hoje eu vou morrer. E eu bebi tanto e saí naquela moto que eu não sei como eu cheguei em casa, eu não sei como. Eu sei que eu cheguei sã e salvo. A minha moto estava com lama em tudo que era lugar.
mas eu estava inteiro. Minha moto estava quase que acabada. Não sei o que aconteceu, eu não me lembro. Deus, né? Foi Deus. E o segundo episódio que me trouxe essa mudança foi que eu estava num dos ambientes e vendo as pessoas se drogarem, se prostituírem ali naquele banheiro, me bateu uma tristeza tão grande. E eu falei assim, eu lembro muito de Deus, né? E eu falei assim, Senhor, isso não é para mim, me tira daqui. Me dá uma razão de viver, eu não tenho mais razão para viver, por que eu estou nesse mundo? Né? E Deus me tirou daquele lugar, né? E ali começou a minha mudança. E a razão que Ele me deu para viver foi meus filhos. Foi primeiro a minha esposa. Foi o primeiro presente que eu recebi. Enquanto todo mundo dizia que não ia dar certo, que a gente não ia ficar junto, né? Teve pessoas que chegou para ela e disseram que eu não era homem para ela, depois chegaram para mim e disseram que ela não era mulher para mim. Mas foi ela que me tirou de uma crise. Foi ela quem me ajudou sem saber. Sem saber, ela me tirou de uma depressão, ela me tirou do fundo do poço que eu estava. E quando a gente chega no fundo do poço, só resta subir ou morrer. E você escolheu subir. Eu escolhi subir. Com a ajuda da minha esposa. Sem ela saber, ela me ajudou muito, porque ela teve muita paciência. Com Pedro arrogante, prepotente, que não amava, que não gostava, né? Ela me ajudou a sair de tudo aquilo. Você hoje considera que você teve atitudes homossexuais? Muitas. Porque hoje existe, assim, leis, né? Que a gente não pode falar muitas coisas, né? Mas você foi homossexual por muito tempo na sua vida? Muito. Até ter um encontro verdadeiro com Cristo. Com Cristo. Até eu conhecer quem realmente podia mudar a minha vida. Para preencher aquele vazio. Pra preencher que você aquele estava vazio. sentindo. Só que quando eu conheci Cristo, eu conheci Ele de uma forma errada. Eu conheci um Cristo, o qual é como se fosse um gerente de banco. O qual podia me dar uma casa, o qual podia me dar um carro, o qual podia me tirar daquela situação em que estava. E fiquei por pouco tempo na igreja. Né? Confesso, fiquei por muito pouco tempo. Né? E saí, né? E anos depois eu conheci quem realmente era Cristo. Que Ele é amor, que Ele vai trazer a cura, Ele vai curar feridas que estão dentro de você, na alma, que o homem nenhum pode curar. Porque eu carregava uma ferida dentro de mim, que não era só o sentimento. A minha alma estava ferida. Eu estava ferido por dentro. E como você falou no seu quadro, eu podia me curar ou ficar lambendo as feridas. Só que ao longo desse processo eu continuo dizendo, eu machuquei muitas pessoas. Sim. Né? É porque uma pessoa que está machucada, ela machuca outras. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Somente pessoas que estão curadas que vão transmitir a cura. E essa parte de, eu achei que fosse um gerente de banco. Muitas pessoas que passam pela igreja acham que Deus é isso. É um lugar que você vai pedir, né? E se não recebeu, não estou satisfeito, eu vou procurar outro lugar. E não conhece Deus verdadeiramente. Ele é o dono de toda ciência, todo autoconhecimento, né? Então eu acredito assim, que você teve 2 posicionamentos muito importantes, que teve um encontro com Deus e foi em busca do seu eu, do seu próprio conhecimento também. Não que Deus não possa fazer tudo, Deus pode mudar, fazer tudo assim. Só que tem coisas que somos nós e temos que buscar. E muita gente não entende isso. A minha mudança foi eu que busquei. Eu saí do homossexualismo porque era algo que não fazia bem para mim. Quando praticava esses atos, eu me sentia mal. Eu me sentia ruim. Durante o ato era prazeroso, mas o depois, a minha consciência não ficava tranquila. Eu não ficava tranquilo. E já quando eu
fiquei com a minha esposa, que a gente teve relações, foi algo que me fez bem. Então eu comecei a pesar o que essa busca. Não foi que muita gente vai dizer, você está falando que saiu porque Jesus te tirou. Não. Foi uma decisão minha. Ele me tirou, me ajudou a sair, me ajudou. Né? Porque você saiu porque está na Bíblia que não pode. Não. Eu saí porque era algo que não fazia bem para mim, por Pedro. Era algo que me cortava por dentro. Era algo que me machucava. Eu decidi mudar. Entendeu? Aí depois eu descobri que na Bíblia, porque eu não li a Bíblia. Eu por muitos anos fui da igreja católica, eu nunca abri a Bíblia com medo de ler. Qual era o medo? Qual era o medo de ler? De conhecer a verdade. E ela de conhecer Jesus e ela me libertar. E foi o que aconteceu quando eu comecei a ler. A Bíblia, eu falo que a Bíblia foi o principal livro de autoconhecimento que eu li. Olha, se todo mundo praticasse 80%, se 100 não, 80% do que está escrito ali, o mundo não estaria o caos que está hoje. Não estaria. A gente seria melhor. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu mesmo teria sido muito melhor. Se eu tivesse conhecido Jesus na minha adolescência, na minha infância, não sei. Talvez eu tivesse sido curado mais rápido. Talvez eu não tivesse chegado ao ápice de uma depressão ou de querer tirar a minha vida. Entendeu? Mas ele é tão misericordioso que sempre olhou por mim, mesmo eu não buscando ele. Ele me trouxe pessoas que me ajudaram nesse processo, mesmo sem saber. Quando você tentou tirar a sua própria vida, você falou que foi algumas vezes. Algumas vezes. Como que foi essa primeira vez? Essa primeira vez eu queria me jogar de um barranco, de uma ponte. Mas o medo não deixou. Não sei se foi o medo, né, naquele momento. Mas eu tentei por muitas vezes fazer isso. Pensava em comprar veneno, em tomar veneno. Na verdade, porque o suicídio, algumas pessoas pensam assim, o suicídio é algo demoníaco, tal. Eu acredito sim, que existe, né, uma intervenção do inimigo 24 horas Existe. em nossas vidas. Mas existem doenças emocionais. Né? E vivendo tudo que você viveu, você estava no auge de uma depressão. Passou por uma depressão. Então, quando você não tem autoconhecimento, quando você não conta para ninguém, ninguém sabe, é você e você guarda tudo para você, chega uma hora que o que você quer é um alívio da dor. Da dor. A verdadeira história não é que a pessoa quer morrer. Ela quer acabar com a dor. Porque dói muito. Se sentir só dói muito. A solidão, ela dói. O desprezo, ela dói. Porque, na verdade, resumidamente, é o que sempre aconteceu comigo. Eu sempre fui desprezado. Porque as pessoas não gostavam de mim, eu provocava que elas não gostassem. Você tinha sua parcela de culpa. Tinha minha parcela de culpa. Porque as pessoas não têm culpa daquilo que aconteceu comigo. As pessoas não têm culpa do meu passado, não têm culpa do que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, não têm culpa de a minha criação ter sido tão tumultuada. Só que eu demorei a entender isso. Infelizmente, às vezes demora um pouco. Demora um pouco. Mas o mais importante é que chegou o momento, né? Chegou. Chegou o momento em que eu decidi mudar. Eu decidi procurar. Eu decidi procurar mudar. Só que eu não sabia como. Eu me sentia tão só, assim, eu não... Deus é tão bom, que até o convite para mim ir para a igreja veio de uma mulher. Porque eu não conseguia me aproximar de homens. Eu nunca consegui ter amizade masculina. Se você se perguntar assim, Pedro, você teve algum amigo durante a sua infância? Era uma defesa. Porque assim, nós não vamos citar nomes, nem parentesco, nem nada, mas todo abuso sexual, ele acontece de pessoas próximas.
Sempre. Eu acredito que possa colocar em uns 90%. São de pessoas próximas. Então, se acontecia isso com homens, como você falou que era mais de uma pessoa, talvez será um amigo próximo, não sei, né? Não convém contar, mas toda vez que você ia ter uma amizade com um rapaz, com um garoto, você lembrava da sua situação. É como se você tivesse um pânico, uma defesa. Não quer perto. Como que você quer ter perto uma figura, que o homem é uma figura. Uma figura que só te faz mal. A gente quer afastar. Quer afastar. Então era uma forma de defesa, mas que ninguém sabia. Tanto que isso também foi um tratar na minha vida. Né? Foi uma das coisas que Deus falou muito comigo, que eu fiz um encontro com Deus, que a igreja que eu frequentava fez. E assim, foi um encontro muito bom, porque é um confronto entre você e você mesmo. Né? Naquele encontro ali, que a gente fala encontro com Deus, Deus te confronta. Ele te confronta com o teu passado. Ele mostra que você é amado, que você é querido. Ele mostra que você tem jeito, que você tem salvação, mas você tem que querer. E ele te mostra aquilo que você tem que fazer. Aquilo que tem que ser curado, ele cura. Só que tem muita coisa que a gente não consegue sozinho. Uhum. Né? Hoje em dia, comecei há pouco tempo a fazer terapia. Eu não sabia que era tão bom. Muita gente tem um Porque, pavor do assim, nome terapia. Eu sempre tive. Porque para mim, Pedro, cristão, eu estava tirando algo de Jesus. Uhum. Né? Mas faz parte da minha mudança, porque tem coisas no meu psicológico em que eu não vou conseguir sozinho. Exato. Né? Tem coisas que a gente fala que realmente é demoníaco, porque Satanás ele vai te acusar a vida toda enquanto você não estiver bem. Sempre. Né? Eu tive muito acesso à pornografia desde a minha infância. Foi um dos vícios que eu mais demorei a me livrar. E quando eu me livrei, se eu fechasse os olhos, eu conseguia ver. Era como se eu fechasse os olhos e uma televisão ligasse na minha frente. É o vício. Entendeu? O vício. E aquela voz me acusando. Isso antes de eu procurar Jesus, antes de ir para o encontro. Né? Me acusando que eu não tinha jeito, que eu tinha que voltar. Você quer, eu quero. Porque Satanás fala no nosso ouvido na primeira pessoa. Ele não fala você. Ele fala eu quero. É como se Eu fosse quero a me sua prostituir, eu quero falando. beber, né? Eu vou sair, não é pecado eu sair. Não, a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho algo dentro de mim, o qual não vai sair de mim. Eu sempre vou lutar com o velho Pedro. Né? Mas há gatilhos que vai trazer ele à tona e eu não posso ativar esses gatilhos. Exato. Né? E é através do autoconhecimento que você reconhece todos esses gatilhos. Você não vai praticar. Você não vai praticar. Se você entrar em um lugar que você já percebe de cara que aquilo vai te ativar um gatilho, o que você faz? Saio. Eu saio. Vai embora. Isso é um autoconhecimento. Eu cheguei a um ponto assim de não somente querer tirar a minha vida, mas também de outras pessoas. Eu cheguei no trabalho, onde eu trabalhava, tinha uma escada muito alta. Né? E veio uma voz para mim, assim, tinha uma moça na minha frente, que eu detestava muito ela. Nós dois, era mútuo o ódio um pelo outro. E veio aquela voz para mim assim, sinistra, empurra. Ninguém tá vendo. Ali foi um dos sinais que eu percebi que não era você. Não era eu. Chegou a um ponto, já pensou eu tirar a vida de uma pessoa? Ninguém ia ver. Mas Deus ia ver. Eu ia ver. O mais interessante que eu vejo você falando é que antes mesmo de conhecer a Deus, você já se sentia incomodado na vida que você estava. Sempre me incomodou. Eu sempre contei mentiras e histórias porque aquela vida que eu tinha me incomodava. Era uma vida vazia. Era uma vida
em que você é somente usado. Você buscou prazeres em lugares Errados. Na verdade, essa busca do prazer era para tentar ocupar um vazio que tinha dentro de você. Que só Jesus ia preencher. Anos depois eu descobri que só Jesus ia preencher aquele vazio. Que é o que muita gente hoje busca. É preencher um vazio dentro de si. E não sabe aonde encontrar. Eu sempre escuto assim de algumas pessoas, eu não preciso de igreja. Sabe? Eu não preciso, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não preciso de igreja. Eu posso dizer com toda sinceridade, eu preciso. Porque eu preciso dos irmãos. Porque a Bíblia fala que quando um cair, o outro ajuda a levantar. Exato. Quantas vezes quando eu estava querendo cair, eu não procurava meus pastores? Muitas e muitas vezes. Quando eu estava querendo cair, eu assistia vídeos. Vídeos do David Leonardo, nossa, assisti muito. A pandemia inteira, a pandemia foi um gatilho que quase me tirou dos caminhos de Deus. Essa pandemia quase tirou muita gente. A pandemia ela foi algo para mim horrível, porque eu vi pessoas morrerem. Eu trabalhava direto dentro de uma UTI. Né? A gente vê amigos entrarem para o trabalho e não voltar, saírem e não voltar, quer dizer, você vê pessoas que estão ali bem, daqui a pouco não está mais no seu leito, porque foi a óbito. E você fica ativando gatilhos ali, sabe, e naquele lugar sozinho, porque eu me isolei na pandemia. O que mais me fez mal foi isso, porque eu me isolei da minha família. Por amor à minha família, eu preferi me isolar. As pessoas diziam, tu tá trabalhando muito por dinheiro. Mas não sabiam que não era o dinheiro. Era porque eu sabia que se eu fosse para casa, eu ia matar minha esposa. Eu ia levar o vírus para casa, e ela era uma pessoa diabética, era do grupo de risco, não tinha vacina, não tinha cura. Eu ia me sentir culpado pelo resto da vida. Então eu preferi me isolar dentro do hospital. E todo mundo me criticava. Você vai ficar rico, que não sei o quê, porque eu passei muitos meses tomando banho, dormindo, comendo, todo tempo dentro do hospital. Porque eu sabia que se eu fosse em casa, algo de ruim ia acontecer. E naquela solidão veio o desejo. Naquela solidão que eu estava ali, sozinho. Satanás tentou buzinar no meu ouvido. Volta. O que está faltando para você é o prazer. Só que eu sabia que aquilo nunca foi prazeroso para mim. Sabe, tem um versículo que eu não me lembro onde que está, mas está em Coríntios, que fala assim, que o casal não pode se ausentar um do outro. E o prazer conjugal, ele gera uma conexão entre o casal. Eu não lembro exatamente o versículo, mas depois eu vou colocar na tela aqui. Mas o significado dele é assim, se você se apartar da sua esposa, vice-versa, que seja por pouco tempo. Para quê? Deus fala ainda, para que o inimigo não os tente. Aonde que ele vai tentar? Na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Então, quando você fica meses ausentado de casa, longe da sua esposa, longe da sua família, você e você novamente sozinho. Eu voltei àquela solidão de antes. Exato. Você se isolou de novo. Isolei novamente, não porque queria, mas era necessário. Né? Mas aquilo não me fez bem. Uhum. Né? E novamente, lá eu comecei a assistir vídeos. Um colega meu, que ele é evangélico também, é cristão, ele falou, Pedro, falei para ele, eu preciso assistir uns vídeos, né? Ele me falou, assiste o vídeo do pastor David Leonardo. Ele falou, mas já te prepara porque ele é muito chorão. Aí você vai chorar junto. Né? Então, assim, aquilo me fez bem, porque trouxe novamente, né? Uhum. Me trouxe à tona, então ali eu comecei a entender. Então, eu liguei para o meu pastor, tudo. Então, assim, que nem eu falo, busquei ajuda. Sim. Eu sempre digo, busque ajuda. Você fez as duas né? coisas. As duas coisas. Eu sempre falo assim com as pessoas que tem que estar. Não é que o autoconhecimento é maior do que Deus. Jamais. Nada é maior do que Deus. Mas você fazer algo
por você e buscar a Deus, tem que ser junto. Tem que ser lado a lado. Eu até falei isso, gerou até uma contenda. Mas tem que ser lado a lado. Porque Jesus nunca roubou porta de ninguém. Não. Ele é educado, ele só entra se você deixar. Só se você deixar. Não tem um versículo assim, vem cá, vou fazer isso. Não. A pessoa tem que dar uma abertura. E a pessoa tem que fazer algo. Eu nunca vi Cristo, por exemplo, ir na casa de um desocupado, chamar alguém para fazer algo que estava desocupado. Nunca. A pessoa tem que estar sempre na ação, sempre disposto, sempre fazendo alguma coisa. Eu já tenho uma música que fala assim, quem tem promessas de Deus não morre. Morre. Sabia que morre? Se você não seguir a promessa, se você não se colocar na atrás, posição, não vai acontecer. Por quê? Porque Deus vai fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos. E eu sempre digo assim, se alguém... Tem muita gente passando por isso, né? Nossa, o primeiro passo, se você não quer fazer por você, faça por quem você ama. Eu hoje em dia busco a mudança que é necessária para mim terminar a trajetória e ser o Pedro que eu quero ser, porque eu sou em partes, mas eu ainda preciso completar algo, pelos meus filhos. Né? O amor que eu sinto por eles me dá forças para mudar. É uma base. Sua família é uma base. É minha base. Só que você tem essa base hoje. Quando você começou a buscar esse autoconhecimento, eu não tinha. Você não tinha. Eu sentia que estava faltando algo. Que era por você mesmo. Eu busquei, que nem eu falei, eu busquei conhecer quem era o Pedro. O que fazia bem para o Pedro? Fiz de uma forma errada, fiz. Porque de certa forma foi errado. Né? Quando você olhou para o espelho, quando você conseguiu se olhar no espelho, o que você sentiu? Eu senti paz. Posso dizer que eu senti paz. Eu estava muito angustiado quando o Espírito Santo falou para mim. Um dos versículos que ele me deu foi esse, que a gente tem que amar ao próximo como a ti mesmo. E ele falou, olha para o espelho. Então você ficou anos sem olhar para o espelho. Quando olhou para o espelho, quando teve um direcionamento, teve um autoconhecimento a mais ali, você sentiu paz, conseguiu se conectar com você mesmo. Comigo mesmo. E cuidar de mim. Porque por muito tempo, até mesmo dentro da igreja ainda, eu procurava, como se diz assim, que as pessoas fizessem algo pelo Pedro. Né? Porque sempre me entristeceu as pessoas não gostarem de mim. A minha vida toda, eu recebi um aniversário no meu trabalho. Eu sei que foi de coração. O restante foi por tabela, foi por obrigação. Mas eu senti um em que... Ali eu senti que era amizade verdadeira, que era realmente as pessoas gostando de mim. E tinha uma conexão. Tinha uma conexão. E aquilo me fez muito bem, porque eu estava novamente entrando numa tristeza. E ali as pessoas me deram carinho, me deram presentes, que faz bem receber presentes, né? Sim. E meu amigo Espírito Santo falou assim, você quer um presente? Compre. Eu nunca tinha comprado nada para mim. Uma das coisas que eu falo, nunca cuidei de mim, nunca cuidei do Pedro. E eu fui lá, pedi um perfume, pedi umas coisas para mim, né? E me fez bem aquilo, eu me presenteei. Porque uma das buscas que a gente tem é você aprender a se amar. Você aprender a cuidar de você. Né? Eu cuidar do meu visual, eu cuidar de mim, não é vaidade. É porque você se ama. É amor próprio. É amor próprio. Você estava começando a criar, a partir daquele momento ali, a criar a autoestima. Isso que eu digo assim, é uma mudança constante. Né? Deus curou uma ferida. Né? Ainda há outra para ser curada. Que Ele está tratando comigo. Sim. Né? Então, assim, a gente acha que é só aquela ferida porque eu fui abusado. Não. Aquilo ali abriu tantas feridas. Sim, vai criando outras feridas. Que precisam ser curadas. Né? E eu acho bom, assim, porque eu digo que na minha trajetória, na minha mudança, eu posso dizer sem medo, Satanás me ajudou. Porque tinha coisas que eu bloqueava na minha mente, que eu esquecia, que ele me acusava. E quando ele me acusava, eu dizia, Jesus, você ouviu. Está faltando isso, Senhor. E aquilo te impulsionava
A mudar. A mudar. A mudar. Ah, tá faltando isso, e eu mudava, né? Uma das partes que eu demorei muito a entender foi a questão do perdão, né? De pedir perdão para as pessoas que eu ofendi, né? Inclusive esse vídeo eu sei que vai rodar muito tempo, então assim, vai chegar até o hospital de base onde eu trabalhava, em Porto Velho, vai chegar até o Hospital Infantil Cosme e Damião, né? E eu queria dizer assim, pedir perdão a vocês, porque ele teve muitos amigos, pessoas em que eu machuquei. Pessoas em que eram verdadeiramente minhas amigas e meus amigos, mas eu afastei de mim, não porque eu queria. Hoje eu entendo que não é porque eu queria. Era algo que me incomodava, era um problema que eu tinha comigo, não era com as pessoas, era comigo. Eu tinha que resolver. Só que como você estava ferido, eu não conseguia. Não conseguia. E aí feria outras pessoas que não tinham nada a ver. E acabava que isso gerava uma confusão tão grande, né? Tanto que eu vim para cá e simplesmente eu sumi, não dei notícia para ninguém. Você veio assim na cara, na coragem, sem avisar ninguém? Sem avisar ninguém. O que você buscou quando você saiu do Brasil para cá? E quanto tempo você tá aqui? Eu tô com 8 meses, 8, 9 meses. Eu achei, até então, eu achava que eu buscava uma vida melhor. Eu tinha isso em mente, mas eu procurei fugir. Fugir do velho Pedro e de tudo que aconteceu com ele no Brasil. Mas quando chegou aqui... Você encontrou o Pedro? Eu encontrei o Pedro de novo, ele veio junto, ele atravessou. Você não conseguiu deixar o Pedro lá, né? Não. Então assim, fugi das pessoas. É o que eu falo com muitas clientes, alunas também, né? Nas mentorias. Tem muitas alunas na Europa, muitos alunos aqui nos Estados Unidos. Eu já dei meu testemunho para elas, né? E eu falei com elas, olha, quando eu saí do Brasil, há 7 anos atrás, eu queria tentar uma vida nova. Mas literalmente, como se eu fosse ser uma outra pessoa. Só que quando eu cheguei aqui, por pouco tempo eu encontrei comigo mesma. A gente se encontra. Eu comecei a passar por alguns problemas que eu passava lá. Mas que vida nova é essa? Se eu estou passando pelos mesmos problemas que eu enfrentava no Brasil. Aí eu descobri, né, quando eu comecei minha jornada de autoconhecimento, eu descobri que não tinha como. Você poderia mudar de estado, país mais longe. Se não curar aqui dentro, você vai carregar suas feridas para onde for. Pro resto da vida. E vai ferir as pessoas próximas de você. Parou de ferir as pessoas que estão no Brasil e vai ferir quem está aqui. Quem tá aqui. Quem quer se aproximar, quem cuida de você, você vai ferir. O ciclo ele se repete novamente. Há uma coisa na Bíblia que ela fala muito, que eu sempre falo para minha esposa, né? Que são maldições hereditárias. São histórias que você vê que se repetem, né? Mas alguém tem que quebrar o ciclo, alguém tem que se colocar na brecha para Jesus entrar e quebrar aquele ciclo de maldição. Na verdade, não é bem assim uma maldição hereditária, mas é algo que você já tem em comum na sua vida. E a gente vai repetindo coisas que aconteceram. Você vai repetindo. Você estava revivendo algo que você viveu na sua infância e passou a viver isso no decorrer da sua vida. Os abusos pararam, mas as dores continuaram. Então você continuava na autodefesa porque continuava doendo dentro de você. Continuava. Eu demorei a entender isso. Então é por isso que dói e que você fica repetindo o ciclo. Porque enquanto você não tem o entendimento que você precisa mudar, que tem alguma coisa errada, enquanto você não vai em busca desse conhecimento e de fazer alguma coisa, porque não adianta. Conheço pessoas que têm o entendimento aí, mas não querem mudar. Mas não faz nada, continua no mesmo lugar. Então vem cá, ó, reconhecer, buscar o conhecimento e colocar em prática. Enquanto não tem essas 3 coisas, a pessoa vai viver no mesmo ciclo. Se remoendo. No mesmo. Tem gente que tem 60 anos, 70 anos vivendo o mesmo
ciclo. Para mim, meu passo para mim conseguir me curar, né, e conseguir seguir em frente, foi eu me autoconhecer, foi eu buscar mudar e perdoar. O perdão, Demorou muito eu entender isso. o perdão tem algo muito bonito no perdão. A pessoa que está sendo perdoada, talvez não vai fazer diferença nenhuma para essa pessoa. Mas ela faz diferença para quem está Para quem está perdoando. perdoando. Uma pastora falou para mim uma vez que eu não perdoar era a mesma coisa que eu desejar que a pessoa morra, mas eu tô tomando veneno. Exato. Porque todos os dias eu lembro da pessoa, eu lembro do que ela fez, eu vou me corroendo, eu fico com raiva, eu vou acabando comigo mesmo. E a pessoa não tá nem aí. Uhum. Quando eu falo sobre perdão, tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande de perdoar, mas não perdoe pelo outro, perdoe por você. Exato. Perdoe porque você vai melhorar, né? Por mais que o perdão não, eu digo que não é um sentimental, eu não senti de perdoar fulano. Não, você não tem que sentir. Declare, eu perdoo, fale quantas vezes for necessário até você acreditar. Quantas vezes eu falei, eu perdoo, eu Sim, perdoei, tá perdoando. eu perdoei. E quando eu cheguei num seminário sobre cura e libertação do pastor André Ricardo, que se eu não me engano ele também é terapeuta, eu estava na portaria trabalhando, não prestei atenção em nada do que estava na pregação, porque a gente entra, a gente sai, eu ali naquele trabalho, a gente presta atenção um pouquinho aqui e sai. E quando chegou no final, ele falou assim, gente, não precisa você fechar o olho nem nada, eu vou fazer uma oração aqui que vai pegar todos vocês, querendo ou não. Né? E eu falei, como que a gente vai receber uma oração que a gente não quer? Né? E ele começou, Espírito Santo, Senhor, leva essas pessoas até onde elas precisam ir. Aquilo que elas precisam lembrar, aquilo que elas precisam perdoar, leva elas. Eu só escutei essas palavras porque uma colega minha começou, na minha infância não, e colocou a mão na cabeça. E eu fiquei tão preocupado com ela que eu não prestei mais atenção no pregador, né? E de repente, assim, foi um estalo. Eu me vi, Pedro, vendo Pedro ser estuprado, ser abusado. Eu me vi naquela cena. Sabe, quando você sai de si, você vai ver aquilo ali, você mesmo, o que aconteceu, e ali o Espírito Santo falou assim para mim, você não perdoou. E é difícil. E eu falei para mim mesmo, eu falei assim, eu perdoei, né? O Espírito Santo falou, você não perdoou. Ele falou comigo 2 vezes, na terceira, não perdoei. O pastor André Ricardo que estava pregando, falou, gente, tem gente que acha que perdoou, mas tem uma dificuldade de perdoar. Né? Procure seu pastor, a gente já está terminando ainda, mas procure seu pastor, converse com ele. E na segunda-feira eu procurei o meu pastor, né, e falei assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou, meu filho, eu estou muito ocupado aqui, agora a gente pode marcar outra hora? Eu falei, pastor, agora eu não falo mais. Foi o Pedro Grosso com o pastor. E o pastor Percy é um pastor muito atencioso, muito amado, assim, ele falou, então bora sentar aqui, largo tudo. Pegou o telefone dele, cancelou o que ele ia fazer, sentou comigo, e eu fui contar para ele. Não contei tudo, contei o que tinha acontecido e que naquele momento. E ele falou assim para mim, você ora por essa pessoa? Quando você está orando, você ora por essa pessoa? Eu falei, eu pulo. Quando eu chego nessas pessoas, eu pulo. Senhor abençoa, Senhor cuida. Não é fulano não, ciclano não, beltrano não. A gente vai pulando. Ele falou, então você não perdoou. Porque quando eu perdoo, aquilo não vai me trazer mais dor. Quando eu decido perdoar, aquela dor que eu sentia, aquele vazio que eu sentia, aquela solidão que eu sentia, aquela tristeza, ela vai embora. Então, quando você falou, quando você passar por algo, o primeiro passo você tem que perdoar. Porque você vai tirar um peso que você carrega, o qual não é seu. Você vai devolver a culpa para quem tem culpa. É porque a falta do perdão é uma ferida aberta. Naquele momento eu devolvi a culpa do abuso para o abusador e tirei de cima de mim. Exato. Jesus pegou o fardo dele que é leve e trocou com o meu, como diz a Bíblia. Isso é lindo, né? Quando você sente o amor, você sente que você é amado. Né? Eu quantas vezes em minha crise de tristeza, eu tão triste, chorando, e me dava umas crises de choro do nada.
Eu dizia, Jesus, o que está acontecendo comigo? E eu sentia um abraço, algo assim que me acalentava durante aquilo ali, que era o abraço do meu amigo Espírito Santo, né? Só quem sente isso aí. É uma coisa que não dá nem para quem nunca sentiu a presença do Espírito Santo, é algo que não tem nem como a gente explicar. Não tem. É um amor que não tem explicação. Não tem. É algo que não tem explicação. Jesus é algo que só você experimentando, deixando ele tratar a sua vida, que você vai entender quem verdadeiramente é Jesus para você. Pedro, quem é o Pedro hoje? O Pedro hoje, ele é um Pedro feliz. O Pedro hoje é um Pedro que tirou muita raiva de dentro de si. Eu carregava uma raiva muito grande. Inclusive, assim, a gente pensa que está totalmente curado quando alguns episódios acontecem. Aconteceu um episódio aqui ainda, recentemente, com uma pessoa em que é muito minha amiga. E que não sei se foi autodefesa o que foi, e aconteceu que a gente discutiu, brigou, e eu botei a culpa em cima dela de coisas que ela não tinha culpa. E ela falou para mim assim, o problema está com você, tá comigo. Ela te deu, ó, corda. Né? E naquele momento, realmente eu entendi que o problema estava comigo. Hoje eu posso dizer, o Pedro é uma pessoa o qual não carrega mais a culpa. Tenho feridas para serem curadas ainda? Tenho. Todos nós vamos ter. Né? E Deus vai curar, Jesus vai curar, porque Ele está comigo. Só que eu não posso largar Ele. Exato. Né? Não posso. Jesus é algo que vai estar na minha vida para sempre. Eu não largo. E agora você está fazendo a sua parte. Começou a fazer terapia. Como você se sente hoje fazendo terapia? Olha, a segunda sessão me deixou muito confuso, mas foi maravilhoso. Dói, mas é bom. Dói, mas é bom. Te confronta. Te confronta. Me confronta. É por isso que eu digo assim, a segunda parte dentro do Pedro não tinha sido curada ainda, qual eu achei que tinha sido curada. A dor do abandono. Porque por mais que eu tivesse sido criado em um lar com um pai e uma mãe, eu me sentia abandonado. É porque quando você precisava ser protegido, ninguém te protegeu. E minha mãe sempre me criou com tanto amor. Mas ela não conseguiu ver, né? Entendeu? Sempre. Só que nem eu bato na mesma tecla, não é culpa dela. Creio que não. Não posso culpar minha mãe. Tivemos momentos felizes? Tive, eu sei pelas fotos. Que houve momentos felizes. Inclusive eu deixei as fotos com uma colega minha, falei, você vai mandar para mim dos Estados Unidos. Porque naquelas fotos eu consigo enxergar o Pedro feliz. Entendeu? Hoje eu digo assim, uma busca de mudança, ela é muito difícil quando você não consegue, como é que eu digo assim, saber o que tem que ser mudado. Né? Demorou muito eu entender que eu tinha que tirar o orgulho da minha vida, eu tinha que tirar a arrogância da minha vida, eu tinha que tirar a mentira da minha vida. É quando você entende, quando você assume que você é tudo isso e que você não quer mais ser, aí você consegue mudar. É o autoconhecer. Exato. Eu conheci um Pedro qual eu não gostei de ver. E ainda você vai encontrar muito esse Pedro aí na terapia, tá? Né? Inclusive, assim, o meu bolo de aniversário foi, não sei se você conhece o Flork, do desenho que o pessoal usa muito. Não. Né? Assim, o Flork de amizade, de carinho e tal, e tem um que tem um porrete dizendo assim, paciência, né? E a paciência dele é um porrete. Né? Porque eu sempre dizia para meus colegas que eu ensinava a primeira vez, eu ensinava a segunda, na terceira vez ia na porrada. Acabou a paciência. Acabou a paciência. Você descobrir que você é tudo isso é bom. Você não vai gostar de olhar no espelho e ver, né? Mas você vai descobrir que você tem que mudar. Hoje em dia eu olho para o espelho e falo, você é lindo, você é especial. Já consegue se amar. Uma vez disseram para mim, tu se acha lindo? Se acha lindo? Eu falei, eu não me acho, eu sou. E Deus me fala que eu sou. Porque a Bíblia ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. E você é um projeto único. Único. Não existe, você é insubstituível. Né? Não existe outro Pedro. Aquele Pedro orelhudo que me chamavam, né, que tamborete de forró, gordo, baleia, isso, aquilo, outro. Eu não sou isso, eu sou lindo, eu sou amado, eu sou perfeito, eu sou a perfeição de Deus.
Porque uma das coisas que Satanás também mexe é na nossa imagem. Demais. Demais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando você Mas é um fez a é a busca do bariátrica, conhecimento. quando você fez a bariátrica, você fez tentando se encontrar também? Não fiz por mim. A bariátrica foi algo que me beneficiou, mas eu não fiz por mim. Não fez por você? Não, eu fiz pela minha esposa. Eu era um gordo feliz. Não estava saudável, mas estava feliz. Eu fiz por ela. Olha só. Porque ela reclamava muito. E novamente eu tive que mentir para a psicóloga, porque se eu dissesse que eu estava fazendo por outra pessoa, ela não ia me liberar para fazer. Né? Mas a bariátrica foi mais um dos milagres que Deus colocou na minha vida. A pessoa me pegou as pessoas me perguntam assim, Pedro, como tu conseguiu a bariátrica tão rápido? Eu fiz a minha bariátrica em 7 meses. Pessoas levam 2 anos, 5 anos pela fila do SUS. Eu não paguei, a minha foi pelo SUS. Né? E uma pessoa usada por Deus pegou na minha mão e falou, vamos ali que você precisa emagrecer. Tem uma pessoa querendo te conhecer. Que era a enfermeira do programa. Eu falei, como que ela quer me conhecer se eu nem conheço ela? Não sei, ela quer te conhecer e mandou levar você lá e você vai emagrecer, vamos lá. Eu falei, mas eu estou trabalhando, larga tudo, sua saúde em primeiro lugar. E me arrastou, a pessoa me arrastou. Só que eu tinha colocado no meu caderno dos sonhos que eu queria emagrecer. Eu tinha orado para que eu conseguisse emagrecer. E essa enfermeira eu nunca vi na minha vida lá, você é o Pedro, eu queria tanto te conhecer. Porque eu sabia Falei, que era mas o Pedro. gente, eu não conheço essa mulher. Porque são pessoas usadas por Deus, né? Uhum. E ela marcou minha consulta, fez o que tinha que ser feito, fez os exames e foi marcando, sabe? E eu fui seguindo, né? Fui na psicóloga. Ela falou, você tem que passar pela psicóloga, pela nutricionista, pelo cardio, tal. Serão 5 médicos. Vai ser um processo muito demorado. Você não perguntou pra ela de onde que ela te conhecia, não? Não, nunca tive coragem. Mas eu sou um pouquinho mais curiosa, eu teria perguntado. E assim, foi um processo tão rápido e a psicóloga perguntou de mim, né? Por que eu queria fazer? Eu falei, por mim. Porque eu quero jogar bola. Nunca gostei de jogar bola na minha vida. De certa forma, E foi um tratado. foi por você. Foi por mim. Porque se você tá fazendo pela sua esposa, tá fazendo por você também. E quando eu fui consultar, o médico falou tudo da bariátrica, e naquele momento eu ia dizer que eu não ia fazer. E o meu amigo Espírito Santo falou assim, diga que sim. Eu ia dizer que não. Diga que sim. Eu falei, eu vou fazer. Mas na minha cabeça, eu ia fazer tudo aquilo, mas não ia fazer cirurgia. E foi tudo assim, caminhando tão rápido, sabe? Eu fui fazendo. Não foi porque eu estava dentro do hospital. Eu entrei dentro de um programa, qual tem no hospital, que são várias pessoas, né? E assim foi seguindo, foi fazendo. E no dia da minha cirurgia, inclusive a minha esposa queria que eu não fizesse. Ela falou, não faz não, amor, pode você morrer. Falei, olha, se eu morrer, eu vou para a glória, eu vou ficar com Jesus, né? Quem vai ficar sofrendo aqui na terra é tu com 3 crianças, né? Vai ter a pensão, mas vai ficar só, né? Então ora, né? Vai orando aí pra dar tudo certo. E graças a Deus deu tudo certo, né? Emagreci, mas a princípio eu não fiz por mim, eu fiz por ela. Mas acabou que isso fez parte do seu processo. Do meu processo. Criou um novo eu, literalmente. Dentro e fora. E fora. E se você olhar minhas fotos no Facebook... Como que Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso. Começa dentro, primeiro dentro de você. E dentro da igreja, gente, dentro da igreja mesmo, por isso que eu digo assim, eu preciso de igreja, eu preciso estar na igreja com os irmãos, né? Eu fui levantado como líder e comecei a tratar pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Eu falei, Jesus, como que eu vou conseguir ajudar essas pessoas, né? A sua história, igual essa história que tá aqui, ó. Milhões de pessoas vão assistir. Com certeza, a sua história vai fazer muita gente chorar. Muita gente pensar na vida. Você tem uma trajetória toda, eu tenho 43 anos. Sua história vai transformar vidas. E é uma luta constante. O que você diria sobre a busca do autoconhecimento para quem está te assistindo agora? Eu diria para você, busque se conhecer. Busque conhecer aquilo que você precisa mudar, mas primeiramente você tem que conhecer quem é você. Verdadeiramente, no fundo.
O que você tem que mudar? É o primeiro passo do autoconhecimento. Você saber aquilo que precisa ser mudado, aquilo que te faz falta. Eu não digo nem pelo lado religioso, porque há um vazio que só Jesus vai preencher, mas pelo lado pessoal, humano. O que te faz falta? O que te machuca? O que você faz com as pessoas ao seu redor que está errado? Porque toda pessoa que sofre um processo, seja de depressão, seja de um vício, seja o que for, ela está sofrendo. Mas junto com ela vão sofrer pessoas que ela não conhece. Ela vai fazer pessoas sofrer. Você tem que buscar se conhecer. Conhecer o que eu preciso mudar, o que está errado dentro de mim. Por que que isso aqui está me fazendo mal? Por que que está me fazendo chorar? Por que que eu estou triste? É o primeiro passo. Você se conhecer, você buscar o autoconhecimento daquilo. Eu busquei o autoconhecimento do homossexualismo. Eu busquei o autoconhecimento de eu conhecer como mudar. Né? Sem conhecer a Bíblia, que eu tinha medo de ler a Bíblia. Reforço, né? Então, mas eu procurei a mudar, a buscar aquilo que estava errado dentro de mim. Eu sabia que aquilo estava me fazendo mal. Por quê que estava me fazendo mal? Né? Ou por que que aquilo acontece? Ou por que que acontece na minha cabeça, na minha mente? E ali você vai lendo, você vai conhecendo, você vai buscando testemunhos, vai buscando pregações sobre aquilo. Eu busquei o lado religioso. Eu busquei Jesus. Né? Eu busquei Jesus até ele me encontrar. Ele nunca me perdeu de vista, mas eu me perdi dele. Até ele me encontrar. Né? Me pegar pela mão e me confrontar no encontro. E dizer, você é arrogante, você é prepotente, você é mentiroso. É isso que as pessoas têm que buscar, se confrontar. Não é só aceitar Jesus, esperar que Deus faça literalmente a transformação na sua vida, senta e fica esperando, né? Não, isso não vai acontecer. É isso que muita gente precisa entender. Quando você entende que Jesus é alguém que morreu por você, que te ama, que pode trazer a cura que você precisa, porque às vezes você está doente não somente na cabeça, você vai curar a cabeça, você vai curar o coração, vai, mas a sua alma vai ficar ferida. E é isso que as pessoas, eu demorei a entender, que meus pastores cuidam do meu espiritual. Deus cuida do meu emocional. Deus cuida da minha alma. Meus pastores oram pelo meu espiritual, pelo meu lado espiritual, né, que vai trazer a minha mudança. E Deus falou para mim, você precisa se tratar. Né? E eu falei assim, mas Jesus, eu vou tirar... Não é pecado eu fazer isso? Eu fiz essa pergunta para mim. Eu buscar ajuda fora? Não, porque ele deu inteligência às pessoas para te ajudar. Ele vai colocar uma Daiane na vida para te ajudar, ele vai colocar o pastor André Ricardo para te ajudar, que é terapeuta, ele vai colocar o Neilson para te ajudar, porque ele não é cristão, não, mas Deus deu uma inteligência para ele. E ele busca conhecer você para mudar. Ele te traz à tona, né? Exatamente. Então são pessoas que vão poder te ajudar, além dos seus pastores, que têm obrigação com o seu espiritual. Ele não tem obrigação de você sentar e despejar tanta coisa em cima de uma pessoa a qual não vai poder resolver. A sua parte tem que ser feita, né? A minha parte tem que ser feita, eu tenho que mudar, eu tenho que buscar. E só quem vai trazer a mudança é Jesus. Ele vai te mostrar o caminho. E você vai seguir. E você vai seguir. O caminho é fácil? Não. Caminho é árduo? É. Mas né? é recompensador. Mas é recompensador. Traz né? paz, traz alívio, traz autoestima, amor próprio. Me fez muito bem quando eu escutei da minha... Chegou um momento em que eu vi que eu estava atingindo meus filhos. E eu procurei mudar por eles, que não digo por eles. E Deus colocou eles num lugar tão bom, quando criança para estudarem no Brasil, chamado Colégio Cristão. Sem fazer propaganda, que dali cuidou dos meus filhos de uma forma, aquela educação cristã, assim, que a minha pastora olhou para mim, Pedro, você já percebeu que seus filhos estão mais felizes? Porque a escola não tratava só eles, me tratava também. E assim foi um tratar eu e meus filhos, a gente foi aprendendo, né? Se tornaram crianças mais felizes, crianças que conseguiam se comunicar mais, né?
Porque eu retraí meus filhos de uma certa forma, e aquilo me fez muito mal entender, mas Jesus me mostrou que eu estava fazendo mal para eles. E Mesmo- quanto mais você se cuidava, mais isso refletia na vida dos seus filhos. Mesmo eu dentro da igreja, eu conseguia machucar eles. Uma vez no meu processo de mudança, e eu falei assim, Senhor, o que falta? Falei, eu tenho que prestar atenção no que o Pedro tem que mudar. Pensando comigo, né? Falei, como que eu posso observar eu mesmo, né? E o pastor Nelson chegou assim para mim, meu filho, se você... A resposta da minha oração não tinha feito para o pastor, eu tinha orado para Deus, né? E o pastor Nelson chegou assim, meu filho, você quer saber no que você precisa mudar? Escute a sua mulher. Abra os ouvidos para aquilo que a Janei fala. Nossa, tem muito homem que não tá ouvindo não, tá? E aquilo foi assim um estalo. Porque ela estava reclamando de mim e eu não via. Entendeu? Ela me deu uma palavra assim, ela falou assim para mim, a nossa família é a família da Adeline. Você lembra da propaganda da margarina Adeline? Mais ou menos. Mais ou menos? É uma propaganda bem antiga, assim, mas, né? Que era aquela família perfeita ao redor da mesa, perfeita aos olhos do mundo, que sentava à mesa, mas perfeita somente aos olhos do mundo. Né? Por quê? Porque eu ainda estava ferido. E eu estava ferindo quem? A minha companheira. Eu estava ferindo quem? A pessoa que me amava. Já fica a dica aí pros homens Né? que vão assistir. Quer mudar? Escuta a mulher. Escuta. Né? Tem que Você tem escutar. que mudar, a gente tem que ouvir porque a gente é parceiro. A gente é Exato. companheiro. Não tem ninguém que vai querer mais que você melhore, que você busque o autoconhecimento, que você se aperfeiçoe para você mesmo, do que a sua mulher. Do que quem está com você. Que está ao nosso lado, que Deus colocou no meu lado. Às vezes eu falo assim, às vezes eu faço uma crítica construtiva. Eu tô te falando isso para que você possa melhorar. Primeiro para você. Primeiro para mim. Não é para mim, primeiro para você. E a gente fala assim que Deus trabalha certo por linhas tortas, né? Se a gente fosse dar ouvido às pessoas ao nosso redor, a gente não estaria junto durante 15 anos. Exato. A gente não namorou. O convívio com a minha esposa, a gente não namorou. A gente se conheceu, foi morar junto e estamos há 15 anos. Foi literalmente assim, da água pro vinho. Foi. Foi uma decisão. Eu sempre digo que o amor não é um sentimento, é uma escolha. Decisão. Sempre falo isso. E uma das coisas que ela ouvia de mim no começo foi que eu não amava ela. Foi um dos tratares que eu tive na minha vida. Eu amava a outra, eu queria esquecer a outra. Eu estava com ela porque eu queria esquecer a outra. Eu estava ferindo ela nisso e não percebia. Mas chegou um determinado momento em que, ei, eu tenho que amar ela está do meu lado. Né? Que eu ouvi, e num vídeo um pastor falar sobre isso, que o amor é uma decisão. Então eu decidi amar, eu decidi cuidar. Decidi cuidar e cultivar. E nesse cultivar, nesse cuidar, cresceu o amor. Já dura 15 anos. 15 anos. Né? A amo de paixão, a amo muito. Né? Mas ela foi o tratar que Deus colocou na minha vida também. Por isso que eu digo assim, ela nem sabe, mas ela tratou tantas coisas na minha vida. Entendeu? Pedro, eu quero te agradecer por compartilhar com a gente a sua história. Uma história literalmente de transformação. Quantas coisas, né? Muitas coisas. Eu tenho certeza que a sua história vai atingir muitas vidas. Esse é o propósito desse podcast. Atingir vidas. Vidas que às vezes está ali achando que não tem mais solução. Tá perdido. Tá perdido. Não tem mais jeito para nada. Talvez o melhor não é nem estar aqui mais. Às vezes está dentro da igreja, se perguntando se pode fazer alguma coisa, se não pode. Ou às vezes até nem se pergunta, já acha, né, que não deve fazer nada. Deve somente aguardar em Deus e não fazer nada. Enquanto isso, a família está sendo destruída. Então, meu objetivo é que sua história vá de encontro com outras vidas que estão passando pela mesma situação. E mesmo que não seja a mesma situação, mas que possa ser uma porta para o autoconhecimento, para que essa pessoa vá em busca de uma mudança de vida. Que mude.
Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, guardei essa história por muitos anos, né? 43 anos Mas guardando me diz uma essa coisa, história. tá se sentindo aliviado por contar isso aqui? Tô, né? É como se tivesse tirado um peso das costas e jogado fora? Jogado fora. Porque carreguei por muitos anos, conto, não conto, né? Inclusive até perguntei assim pro pastor, né? Falei, pastor, né? Ele falou, conte. Só não se obstenha em detalhes. Sim. Né? Eu te falei isso também, você não precisa entrar em detalhes. Só o que você já contou vai transformar vidas. Vai transformar vidas. Amém. E procure. Espero que as pessoas procurem se conhecer, né? Procure o espelho. Chegue na frente do espelho para ver se você gosta daquilo que você está vendo. Mas não a aparência. É. Olhe além do espelho, como diz o quadro, olhe por dentro. Aquilo que eu sou por dentro, meu sentimento, aquilo que eu sinto, né? Quando você olhar além do espelho, que nem diz o seu nome que você colocou no quadro, é algo muito impactante, porque você tem que olhar para dentro de si. Exato. Né? Você se olhar, você se autoconhecer. Né? E descobrir aquilo que tem que ser mudado. Muito obrigada. Agora a gente pode respirar. Gente, eu já quero pedir para vocês já começar a seguir o canal agora se você não segue. É assim como a história de Pedro, que vai transformar vidas, outras histórias virão. E busque o autoconhecimento, busque se conhecer, busque quem é você. A mudança de vida, ela vai ser não somente para a sua vida, mas para todas as pessoas que estão com você. O autoconhecimento, ele constrói caminhos novos. E eu espero você no próximo vídeo. Eu espero você frente para o espelho. Ah, tá. Com você falando no vídeo? Você vai fazer agora uma norma, você vai fazer o seu corpo. Junto também assim. Então pega a canequinha aí, Pedro. Então. Eu espero você. Além do espelho. Me perdi, peraí. Não pode fazer isso, não. Não pode fazer isso, não. Também que dá de contar, né? Esqueci. Eu espero você. Além do espelho. Não, peraí, porque eu fiz uma pausa, olhei pra lá e falei. Não foi isso que eu fiz? Não, eu tenho que voltar. Não, não dá pra cortar uma palavra e começar outra. Não, espera. Eu entendo a coisa. Eu fiz uma pausa. Então, eu quero agradecer você por ter assistido até aqui. E já pedi para você seguir o canal, porque assim como a vida de muitas pessoas serão transformadas, a sua também pode ser. E eu espero você além do espelho. Além do espelho.